Como vocês aprenderam sobre o uso dramático, texto dramático, a estrutura de complementações, ortografias, que dá a um roteiro, né? Como vocês aprenderam o roteiro da literatura brasileira. Vamos entender o que é texto. A gente vê textos, né, no Instagram, em redes sociais, Facebook e tal, WhatsApp, até mesmo nas nossas provas, teste, entre outros lugares. Texto. A gente sabe por que o texto, por que escrever um texto. O texto é uma manifestação de linguagem. Pode ser definido como tudo aquilo que é dito por um emissor, interpretador ou um receptor. Desta forma, tudo que entra a estrutura de interpretável é um texto. Outra forma de conceituação é apesar que tudo aquilo que produz o sentido complemento que, ou seja, uma mensagem compreensível é um texto. Texto e contexto. Enquanto manifestação linguística, o texto é produzido por um dado espaço de um momento, cenário e tempo que compõe o que acha de contexto. Além disso, são consideradas informações contextuais quem fala. A pessoa fala, né, o texto a quem escuta. No caso, o receptor, que é a pessoa que vai estar ali lendo. Quais são as ideologias e a ética e a moral? Do instante, a produção e expulsão textuais, entre outros elementos, para a gente entender a interpretação, é fundamental levar em consideração tais informações vinculadas ao contexto. Tipos. Um texto é conforme já definido, uma manifestação de linguagem. Não obstante agrupar e organizar os diversos tipos de textos, categorias e comuns. A estrutura pode ser interessante como uso para melhorar ou compreender o conceito em questão. Resumidamente, é possível dizer que o texto, né, existe três tipos. Verbais, vale-se de palavras, não verbais, não vale-se, no caso, valem de nenhuma palavra, apenas de imagem. Mistos, valem-se de imagens e palavras. Então, a gente pode ter essas duas complementações. Leitura e compreensão de interpretação. Para que um texto de fato exista, ou existir, é necessário que ele seja lido por alguém. Claro, o processo de leitura, entretanto, não é simples. Ler não significa apenas conceituar letras formando as palavras em uma frase. É necessário que o leitor saiba ler além do básico da língua, questões por ordem contextual. É preciso relacionar o texto com outras leituras prévias, com abordagem cultural do leitor. Nesse sentido, embora existam paramentos que balizam a interpretação do texto, lê um processo individual. Claro que as pessoas, quando escreve um jornal, um texto que seja para divulgação, um livro, principalmente um livro, devemos levar para uma pessoa que seja professor de português, nato de português, que ele leiam aquele livro, né, aquelas páginas, aqueles textos que o escritor fez, porque sem isso, obviamente, não é um livro com a estrutura específica para que a gente entenda. Porque o uso de ortografia, o uso de linguagem devem ter a cultura e estrutura certa, concreta ao leitor, né, que a gente entenda, e a formalização das palavras. A produção, assim como o leitor, é fundamental que existam do texto a figura do autor também a dispensável, né? A dispensável. Que a gente reproduzir um texto, no caso, produzir um texto, um sujeito articula na língua que procura escolher as melhores palavras e a ordem sintática que possíveis, como eu expliquei anterior. Claro que devemos levar para uma pessoa especificada, né, que é o professor de português, da literatura, tanto faz, que leiam aquilo e coloquem as palavras sintáticas conforme, né, da gramática do português. Né? E aí vem da estrutura com diversos tipos, porque assim será possível aprimorar a capacidade de melhorar as relações sociais dentro daquele contexto. Gênero textuais
Como vocês já viram, é possível receber, né, dentro do texto semelhanças que vêm contos maravilhosos, contos de fadas, fábula, lenda, narrativa fictícias, científicas, romances, conto piada, relatos, né, de viagem diária, autobiografia, currículo vitae, notícias, biografia, relatos históricos e entre outros. Um exemplo, currículo vitae. O currículo ali é um texto para a gente ser apresentado, além da gente dentro no, no do, fora, né, daquele documento. Ali é um documento que está expandindo o que a gente é, o que a gente já fez, o que nós somos dentro daquele documento. O texto argumentativos, né, opiniões, carta de leitor, carta de solicitação, editorial, ensaio, resenhas críticas e etc. Já o texto expositivos, seminário, conferências, palestras, entrevistas de especialistas, textos específicos, relatórios científicos e entre outros. Já em instrucional, receita, instruções de uso, regulamento, textos precursivos. Já da parte do currículo, como eu falei, é o relato da pessoa que pode estruturar aqui. Bom, essa é a estrutura do texto. Vou pedir para que vocês façam a atividade complementar no caderno, além da atividade do livro na página 49 e 52. Qualquer dúvida é só falar. Grande abraço. Tchau, tchau.